A inquietação financeira que trava o seu peito ao amanhecer não é maior do que o Deus que sustenta a estrutura de todo o universo. Hoje é o dia de trocar a ansiedade que corrói a esperança por uma confiança inabalável na provisão que vem do alto, compreendendo que para cada porta que parece fechada pelo cenário econômico, o Altíssimo possui chaves que nenhum homem pode trancar. Se você quer ver as mãos de Deus operando na sua vida financeira ainda nesta semana, fortaleça o seu coração com esta oração, deixando o seu amém nos comentários e inscrevendo-se para permanecermos juntos no propósito de buscá-lo todas as manhãs. Respire fundo agora, soltando cada preocupação, com as faturas vencidas e os compromissos que parecem maiores que as suas forças. Você não está aqui por acaso, e reconhecer o Senhor logo ao despertar é a estratégia bíblica mais eficiente para alinhar o seu dia com os propósitos da provisão divina. Assim como o orvalho desce sobre a erva sem esforço, a bênção do Senhor não sobrecarrega, mas vivifica. Aquiete o seu ambiente, coloque a mão sobre o seu coração e prepare-se para entregar não apenas o seu orçamento, mas a sua própria dependência ao dono de todas as riquezas e do ouro que habita nas profundezas da terra. Senhor Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, entro em tua presença nesta manhã de forma humilde e sincera. Tu conheces o peso de cada conta acumulada, sabes a angústia que se desenha no meu pensamento quando olho para os números que não fecham e para as necessidades da minha família que parecem urgentes demais para o meu alcance. Antes de qualquer pedido, Senhor, quero render-te graças, pois a tua palavra me recorda que até as aves dos céus e os lírios do campo, que não semeiam nem colhem, não carecem do teu cuidado. Se cuidas do que é efêmero, quanto mais cuidarás de mim, que sou filho e herdeiro da tua promessa de paz. Reconheço que muitas vezes permiti que o medo do amanhã roubasse a minha serenidade, agindo como se a minha provisão dependesse exclusivamente do esforço das minhas mãos. Perdoa-me, Pai, pela falta de fé diante das escassezes e pelas noites em que a dúvida sobre o sustento venceu o meu descanso. Hoje, coloco todo o meu cenário financeiro diante do teu altar. Se o que ganho não tem suprido as necessidades, peço que me concedas a sabedoria de Salomão para administrar o pouco, a diligência de José no Egito para multiplicar os recursos e, sobretudo, a sensibilidade espiritual para enxergar as rotas de escape e os caminhos novos que o Senhor está abrindo agora, antes mesmo de eu perceber. Tu és aquele que tira águas da rocha e que transforma o deserto em mananciais. Quando as vias convencionais falham, quando as fontes parecem secar e o esforço humano encontra o seu limite, tu és o Deus que atua além do óbvio. Oro para que tu repreendas, em nome de Jesus, todo espírito de escassez que assola o meu lar. Abre as janelas do céu sobre a minha vida, não apenas no sentido do provir, mas no sentido do discernimento. Ensina-me onde investir, onde cortar, como negociar e onde colocar o foco do meu labor, que o meu trabalho seja abençoado e que o fruto das minhas mãos não se perca por falta de entendimento. Se há caminhos que eu tenho tentado trilhar por conta própria, Senhor, peço que feches as portas que não levam à tua vontade e escancares os caminhos da tua prosperidade, segundo a tua justiça. Não peço fortunas para o orgulho, peço provisão suficiente para que a minha casa seja um lugar de honra, para que eu possa honrar os meus compromissos e ser um instrumento de generosidade para quem também passa por dificuldades. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração contra as armadilhas da ganância e da angústia, mantendo a minha fé firme na tua soberania, independentemente do saldo bancário. Confio na tua promessa de que nunca veria o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Sustenta-me hoje, Senhor, neste dia que se inicia.
Que cada decisão que eu tomar, cada telefonema que eu fizer, cada tarefa que eu executar, esteja sob a tua unção de sabedoria. Que ao fim deste dia, eu possa contemplar as evidências do teu cuidado e reconhecer que, ainda que as contas fossem um obstáculo, o Senhor agiu movendo as peças, aliviando os fardos e suprindo cada necessidade conforme a tua imensa riqueza em glória. Pai, renova as minhas forças. Amanhã é o tempo de recomeçar sob a tua luz. Que a ansiedade seja substituída pela ação guiada. Que o desespero dê lugar à confiança ativa e que eu consiga, através da tua graça, ver as oportunidades que estavam ocultas até ontem. Desbloqueia, Senhor, o que estiver travado. Suaviza os corações daqueles com quem preciso tratar negócios e coloca as pessoas certas no meu caminho para que a bonança chegue à minha mesa. Recordo-me agora do que está escrito, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sendo assim, declaro que este dia é debaixo da tua supervisão. Não é o meu salário que me sustenta, é a tua bondade constante que se renova a cada manhã. Que este novo caminho que tu abres seja pavimentado com integridade, diligência e gratidão, para que em tudo o Senhor seja glorificado, e para que eu aprenda na prática que não há conta que não possa ser sanada, nem dívida que não possa ser superada quando o Criador do Universo decide nos guiar pelos campos de pasto verde. Que a tua paz permaneça em mim durante todas as horas de trabalho, que as palavras que eu disser sejam temperadas com a tua sabedoria e que a minha mente não se perca nas sombras do medo. Que eu veja com clareza, haja com retidão e receba o teu favor. Agradeço-te antecipadamente pelas portas que já começaste a abrir neste exato momento, mesmo que eu ainda não tenha visto com os olhos físicos, mas já as sinto pela fé, ancorado na certeza de que tu nunca falhas com um filho que busca a tua presença antes mesmo de buscar os recursos. Permaneço aqui, neste posicionamento, confiando que o que te entreguei não me pertence mais. Se a conta não fecha, o Senhor é quem faz as contas se tornarem plenas através do sobrenatural. Que a graça seja a minha moeda, que a tua verdade seja o meu guia e que a tua providência seja a minha segurança, do início ao fim desta jornada diária, até o momento em que eu possa descansar, sabendo que fiz a minha parte e o Senhor honrou a tua promessa, na medida certa e no tempo do teu perfeito propósito. Senhor, reconheço que muitas vezes a ansiedade tenta me convencer de que os recursos são limitados e que a escassez será a minha única realidade. É como se eu olhasse para os números e visse apenas muros intransponíveis, esquecendo-me de que tu és o Deus que multiplica os pães e os peixes e que nunca, em momento algum da tua história registrada, deixaste teu povo desamparado na aridez. Quando olho para esta situação financeira que me angustia, Pai, peço que os teus olhos toquem a minha visão, para que eu não veja apenas a falta, mas enxergue as oportunidades que o Senhor já colocou ao meu redor e que, por causa do medo, eu ainda não consegui identificar. Imagino aquele trabalhador que, na sua simplicidade, labuta dia após dia, vendo o esforço se perder em obrigações que não param de crescer. O Senhor conhece cada uma dessas parcelas, cada compromisso assumido que hoje pesa sobre os ombros de milhares. Eu me uno a essa oração por todos aqueles que sentem o aperto no peito ao abrir a carteira ou ao ver o saldo bancário. Que neste momento eles sintam o alívio que só a tua presença pode oferecer. Não se trata de uma magia passageira, mas de uma nova direção de espírito. Ensina-me, Deus, a administrar o pouco com a mesma sabedoria que a Bíblia ensina sobre o muito. Que a minha gestão seja prudente, que as minhas escolhas sejam pautadas na tua verdade e que eu não me deixe levar por impulsos que só agravam o fardo. Quantas vezes há aflição pelo futuro, pelo boleto que vence amanhã,
Tira a paz do presente, impedindo-nos de ver a provisão que já está sendo preparada no bastidor. Senhor, quebra esse ciclo de preocupação constante. Que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente, tome conta de mim agora. Se houver algo que eu preciso corrigir nas minhas atitudes, ou uma mudança de hábito que eu precise realizar para que a harmonia financeira retorne ao meu lar, traz essa sabedoria ao meu pensamento com clareza. Não quero apenas o suprimento das minhas necessidades, quero a tua direção para caminhar com retidão, para que eu não seja escravo das dívidas, mas um administrador fiel do que o Senhor me confia. Há uma promessa antiga gravada nas Escrituras que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa não é uma frase bonita para decorar, é o alicerce de quem decide viver sob a tua autoridade. Peço que essa promessa seja real na minha casa hoje. Que o pão não falte, que o suprimento chegue através das mãos que o Senhor mover, através das ideias criativas que o teu Espírito soprar na minha mente durante o expediente. Abre, Senhor, as janelas do céu, não apenas para suprir o que é urgente, mas para me ensinar a navegar nesta temporada de provação com a cabeça erguida, sem que o desespero ditar as minhas ações. Sou consciente, Deus, de que o trabalho é uma bênção e de que cada gota de suor tem valor diante dos teus olhos. Por isso, peço que as minhas capacidades sejam ampliadas hoje. Dá-me forças renovadas para realizar minhas tarefas com excelência, pois a tua palavra recomenda que tudo o que fizermos, façamos de todo o coração, como se fosse para ti. Se o meu salário aparentemente não está fechando a conta, deixa que o teu sobrenatural complete o que falta. Seja através de uma oportunidade inesperada, de uma economia que eu não via, ou de uma bênção extraordinária que desafia a lógica matemática humana. Nada é impossível para aquele que criou os sistemas do universo. Se o Senhor pôde enviar o maná no deserto quando não havia o que colher, certamente tens meios de prover o necessário para que este dia seja de vitória sobre a escassez. Afasta de mim a murmuração. É tão fácil, diante da falta, cair na armadilha da queixa. Mas eu escolho o caminho da gratidão, ainda que as circunstâncias sejam desafiadoras. Agradeço-te pelo que já tenho. Agradeço pelo fôlego, pela saúde e pela inteligência que me deste para buscar soluções. Essa atitude de gratidão sei que é chave para que portas se abram. Transforma a minha mentalidade, retira de mim o espírito de escassez e coloca em mim um espírito de confiança absoluta. Não caminharei com os ombros curvados pelo peso das preocupações, porque o Senhor me prometeu que estaria comigo todos os dias. E se estás comigo, o que há de faltar? O deserto foi o lugar onde muitos encontraram a maior provisão da sua existência. E eu declaro que, se estou atravessando um vale agora, este também será o lugar onde eu verei a tua glória se manifestar através de uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que a tua provisão não seja apenas para sobreviver, mas para viver com dignidade, honrando os meus compromissos e sendo testemunha da tua fidelidade por onde quer que eu passe. Que cada decisão financeira que eu tomar ao longo deste dia seja abençoada pela tua luz, para que eu não tropece nas mesmas dificuldades e para que o amanhã seja um reflexo de uma gestão guiada por ti. Confio, Pai, que o Senhor já está movendo as peças, orquestrando encontros e fechando contratos, movendo corações e abrindo caminhos onde eu via apenas barreiras intransponíveis. Deixo tudo em tuas mãos, a causa, a necessidade e principalmente a minha ansiedade, pois tu tens o cuidado de mim. Senhor, há algo sobre a paciência na espera que me faz compreender que a tua resposta muitas vezes não é um simples repasse, mas uma mudança de rota que eu, por mim mesmo, jamais ousaria traçar. Às vezes, o salário não fecha não porque faltou o teu cuidado,
mas porque o Senhor está me preparando para um nível de disciplina que ainda não alcancei. Ou talvez estejamos em um processo onde o velho odre já não comporta o vinho novo que desejas derramar. Ensina-me a enxergar além da planilha apertada e das contas que se acumulam sobre a mesa. Que a falta de recursos materiais não se transforme em uma seca espiritual no meu interior, pois já vi pessoas que muito possuem, mas são movidas por um pânico constante, enquanto tu me convidas a descansar, como o passarinho que não planta nem colhe, mas é sustentado pelo teu amor infinito. Imagina, Pai, alguém que se vê no meio de uma tempestade financeira, olhando para o saldo que resta e sentindo que o fim é inevitável. Que essa pessoa, ao ouvir esta oração, entenda que o medo é um conselheiro falso. Ele sussurra que não há saída, que as portas estão permanentemente trancadas e que o esforço já não vale o resultado. Mas a tua palavra, que é vida, rompe esse silêncio de desespero. Tu és o Deus que multiplica os pães, que faz o azeite da viúva não cessar enquanto houver vasilhas para enchê-lo. Ajuda-me a buscar as vasilhas hoje, que a minha mente não se feche no problema, mas se abra para a oportunidade, para a ideia que ainda não tive, para o ajuste que ainda não fiz, ou para a coragem de iniciar algo que a minha timidez bloqueava até agora. Existem caminhos que o olho humano não enxerga, veredas que se escondem por trás do medo do fracasso. Se preciso mudar a forma como administro, que a tua luz ilumine as minhas escolhas. Se preciso ter conversas difíceis ou abrir mão de hábitos que consomem o que mal recebo, dá-me a sabedoria necessária para agir sem medo do que dirão os outros. Afasta de mim a vergonha de ter pouco, pois sei que a minha identidade não é definida por um olerite, nem pela soma dos bens que acumulo. O meu valor foi comprado pelo preço de sangue na cruz, um valor que oscilação de mercado nenhuma pode abalar. Sinto, Senhor, que ao depositar esta causa diante de Ti, o peso nos meus ombros começa a ser substituído por uma estranha, porém profunda, paz. É a Tua paz, aquela que excede qualquer compreensão humana e que guarda o meu coração exatamente quando o mundo diria que eu deveria estar em pânico. Quantas vezes já não vi, na história de tantos que buscaram a tua face, o livramento chegar exatamente no momento em que a esperança parecia ter se esvaído. Não se trata de sorte, Pai, mas de soberania. Tu colocas o talento, a habilidade e o fôlego nas mãos dos teus filhos. Hoje, quando eu sair para as tarefas deste dia, que eu saia com a convicção de quem não é órfão, mas de quem caminha com o dono da prata e do ouro ao seu lado. Que a desonestidade, a ganância e a pressa de querer tudo sem esforço sejam removidas de mim. Quero prosperar dentro da tua justiça, honrando as minhas dívidas, semeando com sabedoria e colhendo a paz de quem vive um dia de cada vez, sabendo que as misericórdias se renovam a cada despertar. Não deixes que o meu coração se prenda a promessas de sucesso fácil que apenas escravizam, mas guia-me para o trabalho digno, para a inovação honesta e para a gestão responsável. Se houver um detalhe, uma única pequena falha na forma como enxergo o meu próprio sustento que está impedindo a tua provisão de fluir, revela-me isso hoje. Não peço apenas o pão de cada dia, peço o discernimento de como o Senhor quer que eu colha esse pão. Às vezes, o milagre da multiplicação acontece no momento em que paramos de tentar fazer as coisas do nosso jeito torto, e, finalmente, nos rendemos à tua sabedoria. Que a minha boca, neste dia, só pronuncie palavras que constroem e que o meu coração vibre na frequência da esperança, rejeitando qualquer pensamento que me diga que o Senhor me abandonou. Ele pode mudar o rumo das águas de um rio, quanto mais mudar a circunstância de uma vida que te foi entregue por inteiro. Sinto que a atmosfera já está mudando, Senhor. Enquanto falo contigo,
Sinto que o fardo fica mais leve, não porque o problema desapareceu, mas porque a tua presença tornou-se muito maior do que qualquer conta que preciso pagar. Sei que não estarei sozinho, nem agora, nem quando o sol se puser, e eu tiver que olhar para os resultados deste dia. Tu és o meu provedor. E nisso eu deposito cada pedaço da minha confiança, enquanto sigo o meu caminho hoje, acreditando na tua fidelidade absoluta. Senhor, que essa clareza que sinto agora não se dissipe quando os boletos chegarem à mesa ou quando o saldo no banco parecer anunciar uma escassez que o mundo insiste em dizer que é definitiva. Sei que há uma diferença brutal entre ter a necessidade imediata e permitir que essa necessidade governe o meu estado de espírito. Muitas vezes, Pai, o que me paralisa não é a falta em si, mas o medo paralisante do que pode acontecer se tudo não for resolvido conforme a minha métrica de tempo. Mas tu, que criaste os ciclos, que sabes o tempo de plantar e o de colher, ajuda-me a enxergar as entrelinhas dessa provisão que muitas vezes ignoro por estar focado apenas no montante que falta. Se é verdade que em tua palavra tu ensinaste que nenhum passarinho cai sem a tua permissão, por que então o meu coração deveria tremer diante de uma matemática que, embora complexa, ainda está debaixo do teu domínio? Que hoje eu aprenda a tratar cada centavo como uma semente, e não como uma sentença de que nada vai dar certo. Ensina-me o valor do gerenciamento, porque entendo que a tua bênção sobre a multiplicação não exclui a minha responsabilidade na administração. Se estou falhando na gestão, se os meus olhos estão brilhando mais pelo desejo do supérfluo do que pela necessidade real, que a tua luz ilumine esses pontos cegos. Não quero que o meu testemunho seja de uma pessoa que apenas reclama da crise enquanto desperdiça o pouco que tem. Quero ser achado fiel no pouco, para que no tempo certo o Senhor possa me confiar o muito que há nos teus desígnios. Imagina, Pai, alguém que recebe um recurso e, ao invés de buscar a direção divina, entrega-se ao impulso ou ao desespero. Eu não quero ser essa pessoa. Quero desenvolver o discernimento para perceber as portas que o Senhor abre, mas que às vezes estão disfarçadas de pequenas oportunidades de serviço, de aprendizado ou de mudança de rota. Às vezes, penso que a solução virá por um caminho grande, por um evento espetacular, quando na verdade o caminho que o Senhor está desenhando começa com um passo simples de disciplina, uma conversa honesta que adiei ou um corte de gastos que eu evitava por orgulho. Dá-me a humildade para reconhecer que o teu abrir de caminho nem sempre se parece com o milagre que a minha mente limitada desenhou. Às vezes é um redirecionamento, uma ideia que brota silenciosa no início da manhã, um contato que retorna, um problema que é resolvido com uma pitada extra de esforço e fé. Não permitas que o cansaço tome o meu lugar no dia de hoje. Sei que o suor do rosto é parte da jornada, mas que esse suor seja de quem trabalha com esperança e não com o desespero de quem acha que o próprio esforço é o único Deus a quem recorrer. O Senhor conhece as noites em que o sono fugiu, porque a cabeça não desligava das preocupações financeiras. O Senhor viu as lágrimas silenciosas enquanto eu tentava, sem sucesso, reconciliar as minhas expectativas com a realidade do mês. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração agora, para que eu não precise mais dessas noites de tortura emocional. Eu entrego esses pensamentos intrusivos, esses "e se" que tanto me assombram. E se eu não conseguir? E se faltar? E se a porta se fechar? Eu troco o "e se" pela certeza de que o Senhor já esteve no dia de hoje e preparou o banquete, mesmo que a mesa pareça pequena. Ajuda-me a enxergar além das circunstâncias. Ensina-me a ver a tua mão agindo por trás dos bastidores, movendo peças, atraindo pessoas de bem para o meu caminho e fechando oportunidades que, na verdade, só me trariam mais peso.
Existe algo profundo na forma como tu tratas os teus servos que me chama a atenção. O Senhor nunca deixou de prover, mesmo que a forma fosse inusitada, como o maná que caía no deserto. Algo que ninguém esperava e que aparecia todos os dias enquanto o povo seguia em frente. Não era comida estocada para uma década, era o suficiente para o dia, exigindo confiança constante. Que eu tenha essa mesma fé para viver o meu dia de cada vez, sem a ansiedade predatória de querer resolver o ano inteiro antes do almoço. Se o dia de hoje pede de mim paciência, que eu tenha paciência. Se pede uma atitude de coragem para mudar uma estratégia que não funcionou, que o Espírito Santo sopre essa coragem dentro de mim agora. Quero que a minha vida financeira seja um reflexo da tua ordem, da tua paz e, acima de tudo, da tua integridade. Se porventura eu me perdi buscando atalhos, que a tua voz ecoe forte me trazendo de volta. Não desejo prosperidade que tire a minha paz ou que exija que eu abra mão da minha consciência. Prefiro o pouco com a tua bênção do que o muito fruto de injustiça. Que o meu exemplo de trabalho e retidão alcance aqueles que convivem comigo, que as pessoas notem que, mesmo diante de um cenário que o mundo chamaria de caótico, existe em mim uma serenidade que não faz sentido humano. É a tua presença, Pai. É o descanso em ti. À medida que este dia se desenrola, que cada tarefa executada seja feita como uma oferta, com capricho e dedicação, não apenas para o humano, mas para o teu propósito de ver a minha vida em um novo patamar de gestão e sabedoria. Eu solto as amarras da culpa pelo que não fiz ontem e abraço a graça para o que farei agora. O ontem já passou pelas águas do teu perdão e o futuro está seguro nas tuas mãos de soberano. Só me resta viver este presente, este instante, com a fidelidade de um filho que sabe exatamente quem é o seu pai. Pai, enquanto a luz deste dia avança, peço que a tua sabedoria venha sobre a forma como encaro cada moeda e cada compromisso agendado. Há uma pressão oculta que sopra no ouvido dos aflitos, dizendo que a sobrevivência depende apenas da astúcia ou do suor exaustivo, esquecendo que é o Senhor quem concede a força necessária para realizar qualquer obra. Muitas vezes, o desespero por ver as contas fechando faz com que a visão se estreite, fazendo com que o foco recaia apenas na escassez imediata, impedindo que os olhos vejam as janelas que o céu está abrindo. Que o Senhor quebre esse ciclo de visão limitada. Que, ao analisar as minhas finanças hoje, eu não sinta o peso do medo, mas o direcionamento da tua mão, capaz de organizar o caos e transformar o pouco em suprimento abundante para as necessidades reais. Imagine, Senhor, alguém que se vê no meio de uma tempestade financeira, sentindo que cada esforço é como carregar água com uma peneira. A frustração é real, o desgaste é profundo, mas tu és aquele que faz o machado flutuar e o azeite multiplicar-se a partir de uma botija quase vazia. Ensina-me a gerir o que tenho, com a prudência de quem sabe que tudo pertence ao Senhor. Que eu não seja escravo de luxos supérfluos, mas despenseiro fiel daquilo que me foi confiado. Se hoje for necessário renunciar a um hábito, se for preciso ter o discernimento de dizer um não firme para dizer um sim seguro ao meu futuro e à paz da minha casa, que a tua graça me sustente. A verdadeira prosperidade começa na ordem da casa interior, na paz que não depende de quanto há na conta, mas de quem caminha ao meu lado. Tu conheces, Deus, o cansaço acumulado por tantas noites de sono interrompidas pelo cálculo mental das dívidas que parecem não ter fim. Esse tormento drena a criatividade e a disposição necessária para os desafios da manhã. Por isso, peço que restaures a minha mente agora, que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração. Quando a urgência tentar me empurrar para o erro, que a tua voz, clara e serena, dite o caminho a seguir.
Não quero desviar-me para atalhos duvidosos, nem buscar facilitadores que a tua palavra reprova. O caminho da justiça pode parecer mais longo, mas é o único que leva à terra que mana leite e mel. Firma os meus passos nessa estrada estreita, onde o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não por mágica, mas pela tua providência fiel. Pai, abençoa também o trabalho das minhas mãos neste dia, que haja excelência, que haja vigor, que a honestidade seja a marca de cada transação que eu fizer. Se houver portas que se fecharam para me proteger de um caminho torto, que tu prepares as novas veredas, aquelas que os homens não enxergam, mas que o Senhor já tem pavimentadas, para aqueles que te buscam em sinceridade. Que eu não seja apenas alguém que sobrevive, mas um canal através do qual a tua luz se revela. Muitos ao redor esperam ver se a fé vai resistir ao teste do fim do mês e que a minha resposta seja uma entrega inabalável, uma confiança que atrai os olhares para a tua soberania. Que a minha vida seja o testemunho vivo de que quando se coloca o reino em primeiro lugar, todo o resto é acrescentado de forma surpreendente, pois o Senhor conhece a cada detalhe o que me é necessário, muito antes mesmo que eu peça. Concede-me a clareza de enxergar além das circunstâncias. Às vezes, o cenário grita que não há saída, que a porta está trancada por dentro e a chave sumiu. Porém, para ti, o que é impossível aos homens é apenas uma oportunidade para exibir o teu poder. Tu és aquele que abre caminhos no meio do mar, que traz água da rocha e sustento de onde ninguém imaginava. Se este for o meu dia de provação, que ele se torne também o meu dia de testemunho. Que ao final do expediente, ao analisar a jornada, eu possa reconhecer que o que foi feito não veio apenas do meu esforço, mas de um direcionamento claro, de uma intuição iluminada por ti, de um encontro inesperado, de um ajuste sutil que mudou toda a direção da maré. Não quero o lucro que escraviza, mas o fruto que liberta. Pois tu és o Senhor da minha vida e o dono de todo o ouro e prata deste mundo. Dá-me o discernimento de separar o essencial do passageiro. Vivemos em um tempo de tantas distrações que o essencial acaba se perdendo no mar de futilidades. Se a minha ansiedade é produto de uma comparação constante com o que os outros possuem, corta essa raiz agora. Que eu olhe para a minha mesa, para a minha casa, e para o que conquistei até aqui com gratidão genuína. A gratidão é o combustível da multiplicação. Não se pode caminhar para o novo pranteando o que já foi, mas agradecendo pelo fôlego que o Senhor ainda me concede para recomeçar. Que eu tenha essa resiliência espiritual. Se hoje, por algum motivo, eu ainda me encontrar diante do que parece um impasse, que o Senhor me conceda a paciência para esperar o teu tempo, que nunca se atrasa, e a prontidão para agir quando a tua luz clarear a direção correta. Senhor, ensina-me a falar sobre as minhas finanças com sobriedade, sem a soberba de quem confia na própria mão, mas com a humildade de quem sabe de onde vem o suprimento. Que as conversas à mesa de casa sejam de edificação, não de murmuração, de planos de esperança, não de catastrofização do futuro. Que a minha família perceba em mim uma serenidade que transborda, resultado de uma confiança profunda no teu cuidado, provando que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Que eu domine os números e que o meu coração seja governado apenas pelo teu amor. Cada pequena vitória financeira hoje, uma economia, um pagamento realizado, uma proposta aceita, será motivo de louvor para que eu nunca me esqueça de que tudo é obra da tua bondade. Renovo, neste instante, a minha disposição de seguir o que está escrito na tua palavra acerca da dedicação, do zelo e da honestidade. Se a tentação for a de querer colher antes de plantar, refreia os meus passos.
Se a tentação for a de esconder a verdade sobre a realidade das contas, traz convicção de arrependimento e clareza para resolver. Quero uma vida financeira limpa, organizada e abençoada. Não quero heranças de incertezas para os meus, mas sementes de sabedoria e exemplo de integridade. Que à medida que a luz do sol cresce sobre este dia, também cresça a minha confiança em ti. Tu és o meu provedor, tu és o meu sustentador. Tu és aquele que, ao abrir um caminho onde não havia nada, me mostra que o meu futuro não está preso a um saldo bancário, mas seguro na tua promessa que dura para sempre. Não é sobre o que eu tenho, mas sobre quem me guarda. E eu sei que o Senhor me guarda. A minha vida está em tuas mãos, e isso é tudo o que eu preciso para ter paz. Sei que o dia mal virá, mas também sei que o Senhor estará lá para me levantar. Que este dia seja, acima de tudo, um dia de obediência e de descanso na tua soberania infalível. Que a sabedoria que vem do alto permeie cada escolha que farei ao longo desta jornada de trabalho. Pai, quando o cansaço chegar à tarde e a tentação de agir pelo medo ou pela pressa bater à porta, lembra-me de que a tua providência não segue o ritmo do desespero humano, mas o tempo perfeito da tua vontade. Ensina-me a ser bom administrador daquilo que já tenho em mãos, mesmo que pareça pouco ou insuficiente diante dos grandes desafios deste mês. Pois muitas vezes é na gestão fiel do pouco que tu estás preparando o terreno para a multiplicação. Que eu não ignore as pequenas decisões, o gasto evitado, o planejamento refeito, a prioridade alinhada com o que é verdadeiramente necessário. Existem momentos na caminhada de fé em que a nossa visão limitada tenta nos convencer de que a porta está trancada permanentemente. É como se estivéssemos diante de uma parede fria e intransponível. No entanto, a tua palavra nos desafia a olhar não para as circunstâncias, mas para o Deus que faz veredas no deserto e rios na terra seca. Não peço que apagues as dificuldades, mas que me dês a visão espiritual para enxergar o caminho que o Senhor está abrindo, enquanto outros apenas veem um beco sem saída. Que eu não seja um escravo dos números, mas alguém que usa a matemática da vida para servir ao teu propósito. Se for preciso reduzir expectativas agora para construir uma estabilidade sólida no futuro, que eu tenha a humildade de aceitar e a coragem de executar. Senhor, livra-me de buscar atalhos que comprometem a minha paz e a minha integridade. Sei que a tentação de buscar saídas rápidas, muitas vezes desonestas ou baseadas em promessas vazias, ronda aqueles que se sentem pressionados. Que o meu coração esteja tão firme na tua palavra que qualquer proposta que não seja alinhada com a tua justiça perca o brilho imediatamente. Se o salário parece não cobrir o que é básico, não quero me tornar amargo nem perder o sono da fé. Quero que a minha mente se mantenha criativa, lúcida e voltada para as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Aquelas que surgem quando estamos com o coração rendido à tua direção. Ajuda-me a diferenciar a necessidade genuína da ansiedade por consumo, para que minha vida flua sem o peso morto da vaidade. Imagina, Pai, alguém que se encontra hoje em meio a uma confusão de faturas e promessas de pagamento não cumpridas. Que essa pessoa, ao ouvir esta oração, consiga sentir o peso saindo de seus ombros. Que o desespero se transforme em estratégia. Que a confusão dê lugar à clareza. Que possamos aprender hoje a colocar cada valor na ponta do lápis sem medo, com a transparência de quem não tem nada a esconder nem a fingir. Pois quando tratamos a nossa realidade financeira diante de ti com verdade, tu começas a reorganizar o nosso caos. Não peço por milagres que me permitam esbanjar, mas pelo milagre da ordem, da disciplina e da sabedoria que transforma o básico em abundante. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração em Cristo, pois se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
não apenas porque serei suprido, mas porque eu aprenderei a estar satisfeito na tua providência. Que o dia de hoje seja marcado por uma nova atitude diante do trabalho e da economia. Nada de desânimo, nada de cabeças baixas por causa de um saldo negativo que é passageiro, enquanto a tua fidelidade é eterna. Vou caminhar com a cabeça erguida, ciente de que, embora a economia deste mundo seja volátil, o meu suprimento está escondido na economia do reino, que não falha e não sofre com as crises dos homens. Se o Senhor cuida das aves do céu que não plantam nem colhem, quanto mais cuidará de mim, que fui criado à tua imagem e semeado com o sangue do teu próprio filho. Esta é a minha convicção. Não vivo por acaso, não trabalho por desespero, e não me preocupo como aqueles que não te conhecem. O meu esforço é uma oferta, o meu suor é digno, e o meu sustento virá de onde tu decidires abrir uma porta. Se os caminhos convencionais se fecham, confio que o Senhor é especialista em rotas que ninguém mais conhece. Aumenta a minha fé para que, nas horas em que o extrato bancário não trouxer boas notícias, a minha primeira reação não seja a reclamação, mas a gratidão pelo fôlego de vida e pela força para lutar mais um dia. Sei que a prosperidade real começa na mente, e a tua palavra renova a minha mente hoje. Que o meu foco saia da escassez e se fixe na tua imensidão. Enquanto o mundo se desespera com o que falta, eu prefiro me alegrar com o que tu já tens feito e com o que ainda farás. Que cada dívida, cada pendência e cada desafio financeiro deste dia sejam entregues aos teus cuidados como um plano de restauração. Não sou eu quem sustenta a minha vida, é o teu poder que me sustenta. Estou na estrada, o sol já subiu e as mãos estão prontas para o labor. Que a sabedoria guie cada decisão, desde a menor compra até o maior investimento, para que a tua glória seja vista não apenas nas vitórias, mas na forma digna e serena com que atravesso os dias de escassez. Pois tu nunca abandonas os que colocam naquele que morreu e ressuscitou o fundamento de toda a sua esperança e de todo o seu sustento cotidiano. Tu és o meu pastor, e isso, Pai, é mais do que suficiente para declarar que não viverei prisioneiro de nada que este mundo chame de impossível. Olha para as minhas mãos agora, Senhor. Elas são instrumentos que o Senhor formou, e elas não foram feitas para o cansaço que leva à derrota, mas para o trabalho que honra o teu nome. Quando a matemática do mundo parece não bater, quando a calculadora mostra que o que tenho não alcança o que é necessário para cobrir o mês, o meu coração treme. Mas é nesse momento de fraqueza que tua palavra me recorda de algo que a correria do dia a dia tenta apagar. O salmista escreveu que o Senhor preparou uma mesa diante dos meus adversários, mesmo nos tempos em que o cálice parece transbordar com apreensões em vez de bonança. Talvez o meu adversário hoje não seja uma pessoa, mas o medo de não dar conta, a ansiedade de olhar para o vencimento e não ter a provisão imediata nas mãos. Mas, Pai, em Ti, descubro que a conta que Deus faz não é a conta que o homem faz. Enquanto o mercado restringe, a tua graça expande. Se eu preciso de sabedoria para administrar o pouco, dá-me, Senhor. Se eu preciso de coragem para bater a uma nova porta, abre-a. E se o caminho pelo qual eu sempre passei estiver bloqueado, concede-me a visão espiritual necessária para enxergar o atalho que a tua mão misericordiosa já cavou na rocha. Imagine alguém que olha para os campos e, em vez de ver apenas a seca, vê a possibilidade de um milagre. Assim, quero ser diante das minhas finanças. Que o meu olhar não se perca no reflexo da falta, mas se mantenha firme no autor da abundância. Tu és o dono de toda a prata e de todo o ouro,
e a tua autoridade sobre a minha casa é maior que qualquer decreto de escassez que tente se levantar sobre a minha família. Não peço apenas por um milagre financeiro, peço por uma mudança de paradigma. Ensina-me a ser fiel no pouco, como tua palavra orienta, para que a tua bênção repouse sobre o que eu coloco nas tuas mãos. Que a honestidade seja a minha diretriz, que a preguiça passe longe da minha vida e que a disposição de trabalhar seja combustível para os meus dias. Mesmo que o resultado não apareça no instante em que eu desejo, terei a paz de saber que tu não falhas com aqueles que te buscam no início de cada manhã, entregando o seu dia, o seu suor e os seus sonhos sob o teu comando. Nada me faltará, pois o Senhor é o meu pastor, e essa verdade é o meu escudo absoluto contra qualquer desespero que tente minar a minha fé. Se é para ser testado, que eu seja provado na confiança. Se é para ser abençoado, que a glória seja unicamente tua. Entro neste dia não como um escravo de um sistema, mas como um filho de um pai, que governa sobre tudo o que existe, ciente de que cada centavo que entrar na minha vida será um testemunho da tua fidelidade, e cada centavo que sair será fruto de uma gestão guiada pelos teus princípios de ordem, equilíbrio e constante dependência do que o céu providencia. Agradeço, Senhor, pelo fôlego que me permite lutar, pelo cérebro que permite pensar e pelas oportunidades que, ainda que escondidas, certamente surgirão sob a tua direção. Pai, que esta paz que excede todo o entendimento guarde o meu coração contra as armadilhas da preocupação e do medo. Sei que o sol nasce hoje não apenas para iluminar o caminho, mas para confirmar que a tua misericórdia se renova sobre a minha vida e sobre as minhas finanças. Que o meu esforço ao longo destas próximas horas não seja meramente uma busca por sobrevivência, mas um ato de adoração, executado com a excelência de quem serve ao verdadeiro dono de todas as coisas. Abençoa o meu trabalho, as minhas mãos, as minhas decisões e até as minhas limitações, pois em tudo o Senhor pode demonstrar que, quando o homem entrega o que tem, o céu transforma o pouco em suprimento inesgotável. Prepara o meu espírito para receber as instruções necessárias para organizar o que é preciso e que a sabedoria me acompanhe em cada gasto e em cada escolha. A minha confiança não está no papel moeda, mas no teu caráter que nunca muda e nas promessas que permanecem firmes geração após geração. Entrego este novo dia, confiante de que tu abrirás portas onde apenas vejo paredes, e que, ao anoitecer, poderei reconhecer a tua provisão em cada detalhe, como o maná que caía para sustentar teu povo no deserto, mantendo a nossa esperança sempre viva. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração alinhou o seu coração com a vontade do Senhor para as suas finanças hoje, escreva "Eu confio na provisão de Deus" aqui nos comentários, como um sinal do seu compromisso em ser fiel em todo o tempo. A sua atitude de fé é o primeiro passo para essa mudança que você busca. Não saia daqui sem curtir este vídeo para que essa mensagem de esperança chegue a outras famílias que também precisam de um novo caminho. E inscreva-se no canal para continuarmos orando juntos todas as manhãs. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz.